Hallelujah. Aleluia. Please, can you be seated for a moment? Pode se assentar por um Just momento. on 2 seconds. Thank you. Obrigado. I am very privileged to be in your midst this very evening. Eu me sinto muito honrado e privilegiado de estar aqui entre vocês nesta noite. And it is my first time of coming to the nation of Brazil. E essa é a minha primeira vez, meus irmãos, que eu venho para a nação brasileira. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. And it's my prayer that Brazil will be saved. E a minha oração, meus irmãos, é que Brasil seja salvo pelo poder de Deus. Amen. And my name is Apostle Benjamin Eyumasari. Meu nome é Apóstolo Benjamin Ayem Azari. I am from Ghana in Africa, O meu país de origem é Gana, em África. but I live in Italy. Mas faz muitos anos que eu vivo na Itália. And I came to Italy as a missionary. E eu fui para a Itália como missionário. And I've been in Italy for the past 37 years. E eu tenho morado na Itália os últimos 37 anos. And have planted churches. I have about 6 branches in Italy. O Senhor me deu graça também de plantar igrejas. Nós temos aproximadamente 6 congregações. And I live there with my wife. Eu moro na Itália com minha esposa. But my children are in other countries. Mas os meus filhos estão dispersos aí em alguns países. And I'm here today because some years ago I had encounter with Bishop Dihad. Eu estou aqui porque há alguns anos eu tive um contato com o pastor Dihad. And we have become friends in the ministry for some years now. E nós temos sido bons amigos há alguns anos em ministério, também de vida. And he has been with me in Italy for about 3 times. E o pastor já esteve lá na Itália comigo 3 vezes. And one time he came with the wife. Uma vez ele foi com a sua esposa. So Bishop, may God bless you Então, and your pastor, family. que Deus abençoe você, For- sua família, Connect me to this wonderful ministry. por estar me conectando com esse ministério tão maravilhoso. And I take this privilege to thank the Pastor Jefferson Eu também and the quero wife aproveitar a oportunidade para agradecer ao querido pastor Jefferson, sua esposa, and Pastor Eduardo and the family pastor Eduardo, sua família, and other pastors outros pastores também da casa and church leaders. e os líderes da casa. I thank God for your life, for opening your pulpit for me to come and speak unto you. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês por vocês estarem abrindo esse púlpito para que eu estivesse aqui falando ao coração de vocês. And I thank you for your warm welcome E também agradeço And por your- essas boas-vindas tão calorosas que os irmãos me and your deram hospitality. e pela hospitalidade de vocês. May God richly bless you. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amen. Amém. You have a wonderful ministry. Vocês têm um ministério maravilhoso. Amen. Amém. So we quickly go to the word of God. Vamos rapidamente à palavra do And can you Senhor. lift up your hands as we pray? Você pode levantar suas mãos, por favor, para que nós oremos mais uma vez. Heaven Father, the eternal King, Pai dos céus, Rei eterno. we bless you for today. Pai, nós te bendizemos por It is hoje. by your grace we have gathered together Senhor, é pela tua graça que nós estamos for reunidos. such a wonderful fellowship. Por essa comunhão tão maravilhosa, And Senhor. as we are here to celebrate the mission, E, Senhor, enquanto estamos aqui celebrando a missão que we vem de pray ti, for your Holy Spirit nós oramos ao teu Espírito Santo, to touch our hearts and our que minds. venha tocar os nossos corações e as nossas mentes. We pray for the power of the Spirit Nós oramos para que haja o poder do Espírito and the Santo blood of e Jesus que o sangue de Cristo Jesus to be released upon the congregation, seja liberado à congregação, so that the power of God para que o poder de Deus will open doors
venha operar no nosso We are meio. praying for healings and deliverance. Eu oro para que haja cura e libertação In the name of no Jesus. nome poderoso de That Jesus. everyone that has come here today E que todos que vieram até este lugar will never hoje, leave this auditorium the same way. que nunca voltarão vazios ou da mesma forma. We thank you, Holy Spirit, Nós te agradecemos, Santo for your Espírito, word, oh God. pelos teus caminhos In the name that is above every other e name. ao nome que é sobre todo In nome, Jesus' o name, nome de Jesus. we have prayed. Nós oramos. Amen. Now let us join our hands together Amém. Mais uma vez, vamos aplaudir for ao Senhor. Jesus. Para Jesus. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Louvado seja Deus. And today is a very special day. Meus irmãos, eu acredito que esta noite é uma noite muito especial. And I'm going to speak to you under a subject, E o assunto que eu quero tratar contigo possessing the gates of your enemies. é você superar ou possessar os portões, as portas dos seus inimigos. Hallelujah. In missions, Na missão, Jesus asked us to go onto missions Jesus Cristo nos pediu para que nós fôssemos pregar a sua palavra. and to preach the gospel E para que pudéssemos pregar esse to evangelho all nations, para todas as nações, baptizing them in the name of the Father and the Son batizando as nações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, until He returns. e ensinando tudo que o Senhor So disse, Jesus is coming back again. para dizer que Jesus Cristo está voltando em breve. He came for the first time for the world. He came for the world. Primeira vez ele veio para o mundo, By His second coming, He's coming for the church. mas pela segunda vez ele não virá para o mundo, mas para a igreja. So it is every one of us to be part of the church. Então todo aquele que faz parte da igreja. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. So I'm speaking to you under the subject, possessing the gates of your enemies. E o tema que nós estamos tratando, como eu falei, é apossando ou superando os portões dos inimigos. When you come to gates, Quando falamos de portões, gates are strategic places. There are so many things take place in gates. A gate. Gates are very important places. os portões são muito importantes para a segurança. And so many things take place in the gate. E tem em vários lugares, quase todos os lugares tem portas. For example, before you can enter somebody's house, Para que você consiga entrar à casa de alguém, you have to pass through the gate. você tem que passar pela porta. Before you go to any office, Para que você consiga entrar no escritório, you pass through the gates. você tem que passar pela porta. Before you enter any nation, Para que você entre numa nação, you pass through the gate of the immigration. você passa pela porta da imigração. So gates are very important. Então, as portas, os portões In the são muito realms importantes. of the spirit Quando nós falamos espiritualmente and the physical realms, e fisicamente, gates are very, very important. as portas têm uma importância muito A grande. lot of things happen in the gate. Muitas coisas já aconteceram e acontecem na porta. If somebody doesn't want you to come into his house, he will not open the gate for you. Se alguém não quer que você entre na casa desta pessoa, essa pessoa nunca abrirá a porta. The Bible says A Bíblia diz, the angels of the Lord went to Sodom. a Bíblia nos diz que os anjos do In Senhor, Genesis chapter 19 verse 1, isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 1, que os dois anjos do Senhor eles chegaram a Sodoma. read it. You can read it. Está em Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Amen. So when the angels went to Sodom Então, assim que esses anjos chegaram a Sodoma, to destroy Sodom and Gomorrah, qual que era o objetivo deles? Era destruir Sodoma e Gomorra. the angels of the Lord found Lot sitting at the gate.
nós vemos que esses dois anjos do Senhor encontraram Ló sentado ao portão da cidade. So Lot was watching the city for them. O Ló, na verdade, ele estava cuidando da cidade para eles. So the first person the angel saw was Lot. The first person the angels of God saw at the gate was Lot. Então, como Ló, ele estava cuidando daquela cidade, a primeira pessoa que os anjos encontraram foi o Ló. Hallelujah. Then in the book of Ruth, no livro de Ruth, I'm just defining gates, the importance and the strategies of gates before we go into the word of God. In Ruth chapter 1, por que eu estou contando todas essas referências, meus irmãos? É para você entender. Ruth chapter 4 verses 1. É para você entender a importância das portas. Ruth capítulo 4, versículo 1. Read verse 1. Versículo 1. Está escrito assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ó fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Hallelujah. So, in this passage, então nessa passagem, Boaz was sitting at the gate. Boaz ele estava sentado também no portão. To discuss the affairs of the city at the gate. Então a importância, o primeiro lugar onde a pessoa vai passar é essa porta. Jesus Christ is the gateway to heaven. Nós vemos a importância da porta porque próprio Senhor Jesus ele diz: Eu sou a porta para o céu. The church is the gateway to heaven. O Senhor Jesus e a igreja pode mostrar essa porta ao mundo para que o mundo possa também entrar no céu. Now, Satan can take over gates. O inimigo, ele tem poder de tomar controle das portas. And what the thing that causes Satan to take over gates of the city is sin. E uma das coisas que permite que o inimigo tome o controle da porta, porque se ele tem o controle da porta, ele tem controle de tudo, é o pecado. When a city is full of sin, quando uma cidade está cheia de pecado, it gives power to Satan to take over the gate of the city. Isso dá uma autorização automática ao inimigo para que ele tome o controle daquela cidade. And when Satan take over the gate of a city, there will never be any blessing for the city. E quando o inimigo ele já tem o controle daquela cidade, da porta da cidade, aquela cidade ela nunca será abençoada. So when the Lord called Abraham, um dia o Senhor chamou Abraão. God promised him, o Senhor o prometeu, that he will bless him, que o Senhor o abençoaria, and he will help him to possess the gates of his enemies. E o Senhor o ajudaria a tomar posse de todas as portas dos seus inimigos. In Genesis chapter 22 verse 17. Isso está escrito em Gênesis 22 versículo 17. Yes, read it to them, yeah. Está escrito, Gênesis 22, 17. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades ou das portas das cidades dos seus inimigos. So God promised Abraham that he will help him to possess the gates of his enemies. Então, isso veio do Senhor, as próprias palavras do Senhor foram que ele o ajudaria a tomar posse das portas das cidades do inimigo. So in Matthew chapter 16, agora nós vemos em Mateus 16, when Jesus asked the disciples, escute isso, quando Jesus Cristo, ele pergunta aos discípulos: Who do men say that I am? O que os homens dizem que sou? Quem os homens dizem que sou? They said unto him, they say you are Elijah or one of the prophets. A resposta dos discípulos foi: lá fora dizem que o Senhor é Jeremias, que é Elias, que é o João Batista ou alguns dos profetas. But Jesus asked the disciples, what do you say that I am? Mas a próxima pergunta que Cristo Jesus faz aos discípulos é: mas quem vocês dizem que eu sou? And the Bible said, Peter said, e a Bíblia nos diz que apóstolo Pedro prontamente responde: You are the Son of the living God. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. But Jesus said,
Jesus Cristo diz: upon this revelation, sobre esta revelação, upon this revelation, sobre esta afirmação, I will build my church, eu construirei a minha igreja. and the gates of the enemy E agora escute, as portas do inferno cannot prevail against my church. não prevalecerão contra a minha igreja. Hallelujah. Aleluia. The gates of I will build my church, As portas do inferno, but the gates of hell can never prevail against the church. as portas do inferno, as portas do Hades, como a Bíblia When nos diz, Jesus- nunca prevalecerão contra a igreja. When Jesus made this statement, Quando Jesus Cristo disse isso, fez essa declaração, he was in a city called Philippi, ele estava em Cesareia de Filipe. Philippi of Caesarea. Cesareia de Filipe. And that area, E aquela região, meus irmãos, they worship a pagan god, na Cesareia de Filipe, eles adoravam um Deus pagão. and that god is called the Pan god. Ele The é, Pan god. ele é chamado o Deus pagão. So in the midst of the idol worshippers, No meio desse ídolo, desse povo, Jesus prophesied Jesus Cristo está that profetizando I will build my church, que eu construirei a minha igreja. and the gates of hell cannot prevail against the church. Então, no meio de um povo que é pagão, que serve ao inimigo, o Senhor está dizendo que essas portas, essa cidade não vai prevalecer contra a minha igreja. So I declare today in the name of Jesus, Então eu declaro hoje no nome de Jesus the gates of the enemy can never prevail against this church. que as portas do inimigo, as portas do inferno nunca prevalecerão contra Moriá. Hallelujah. Aleluia. This church shall overcome. Essa igreja vai superar. This church will prevail against every demonic power. Esta igreja vencerá todo o poder demoníaco. Hallelujah. You are the church. Eu estou falando de você, meu irmão, You are the church. porque você é essa And the igreja. gates of the enemy can never prevail against E you. as portas do inimigo nunca prevalecerão contra você. Hallelujah. Now, because this church is prone to missions, Como essa igreja, ela é muito envolvida com missão, it means you travel to many countries isso significa que vocês estão visitando não apenas cidades, mas to nações. preach the word of God, Mas nações para and pregar a palavra de Deus to train people e para treinar pessoas novas, so that they can go out for para missions. que essas pessoas também possam ir à missão. And the Bible says E a Bíblia nos diz in Acts of Apostles chapter 16, em Atos 16, Apostle Paul was traveling and planting churches. apóstolo Paulo e Silas, eles estavam viajando e plantando igrejas. In Acts chapter 16, verse number 6, Em Atos capítulo 16, versículo 6, the Bible says, can you read it for them? Acts 16, verses 6 to 10. Yes, 6 to 10. Atos 16, capítulo 6, a partir do versículo 6, está escrito: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. Então, tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Go to 16, verse 16 to 19. Agora vamos para o versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro o jovem possuído de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu.
quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Hallelujah. So Paul was traveling and planting churches. Então, como nós vimos que essa dupla, In other words, he was doing the mission work. eles estavam plantando igrejas, e outras palavras, estão fazendo a missão. And the Bible says when they were about to go to a certain place to preach the gospel, E a Bíblia nos diz que quando eles estavam indo para o segundo lugar para pregar o evangelho, in the night Paul had a dream. à noite o apóstolo Paulo teve uma visão. And the dream, a man was telling him that he should come to help them at Macedonia. E como nós acabamos de ler, um homem estava dizendo ao Paulo: venha para Macedônia. So when people begin to pray, Então, quando as pessoas começaram a orar, when the church began to pray, quando a igreja começou a orar, it opened doors. começou a abrir as portas. It opened gates Começou a abrir as portas for the gospel to spread all across the nations. para que o evangelho fosse pregado e espalhado para todas as nações através desses apóstolos. The moment Paul had the vision, Então, naquele momento em que Paulo tem a visão, the Bible says they concluded that God has called them to go to Macedonia. a Bíblia nos diz que eles entenderam, concluíram que o Senhor havia os chamado para ir a Macedônia. And Macedonia, Em Macedônia, the Bible said they went to Macedonia. a Bíblia diz que eles foram a But Macedônia. when they went to the city, Mas quando eles chegaram na cidade, in the time that they were going to prayers, na hora que eles iriam pregar o evangelho, there was a young girl tinha uma jovem who was possessed of the spirit of divination, que era uma jovem possuída pelo espírito adivinhador. or a pattern spirit. Um espírito adivinhador. And the girl began to tell Paul, E ela começou a dizer ao Paulo e ao Silas: these men are the men of the living God. esse espírito adivinhador disse: esses homens They- são they homens pre- do Deus vivo, They preach the gospel. que estão aqui para pregar And the o Bible evangelho says- da salvação. This girl followed them many days. E a Bíblia diz que essa jovem os seguiu por muitos dias. The girl was prophesying. Aquela menina, aquela jovem, ela The estava, prophecy was correct. ela estava profetizando, e a profecia era verdadeira, But the sources of the prophecy was from the devil. mas a fonte dessa profecia era do diabo. Hallelujah. And the Bible said Paul was grieved in the spirit E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele se afligiu no espírito, and rebuked the spirit repreendeu o espírito, and commanded the spirit to come out from the girl. e ele repreendeu e disse: espírito, saia And the dessa Bible jovem. says E a instantly Bíblia diz que imediatamente the spirit left the o girl, espírito saiu do corpo daquela jovem, and the girl was working for his master. e os donos dessa jovem, que estavam lucrando com essas He adivinhações, was using the spirit to gain profit, porque o objetivo desses donos era lucrar. but Paul cast out the spirit O apóstolo Paulo expulsou esse espírito, because the purpose of the spirit porque o propósito, o objetivo do espírito was to stop the mission work. era atrapalhar, era parar a obra missionária. But Paul cast out the spirit from the girl. Mas pelo poder de Deus, o apóstolo Paulo, ele expulsou aquele espírito. And Macedonia E Macedônia, was the gateway to Europe. Macedônia, meus irmãos, era a porta, era a entrada para a Europa. Paul has been preaching in Asia, O apóstolo Paulo, ele havia pregado em muitas regiões da Ásia, but the gospel has never reached Europe. mas saiba que o evangelho nunca tinha chegado à Europa. So it was the first time Então era pela primeira vez that Paul que o apóstolo Paulo, went to Europe. ele iria entrar por uma porta na Europa. So Macedonia was a gateway. Então Macedônia era a porta para a Europa. It was the gateway for the gospel to reach Europe. Era o portão para o evangelho chegar ao continente europeu. But the Satan, Mas inimigo, the spirit of divination, o espírito maligno, has taken over the gate of Macedonia. tinha tomado conta do portão da Europa. So the reason why the man was praying Então, enquanto os homens de Deus oravam, for Paul to come to Macedonia,
Aqueles homens que oravam para que Paulo viesse até Macedônia. was that the gospel will come to Europe. Aquela oração, meus irmãos, não era por uma cidade, Because Macedônia. Macedonia was a gateway. Aquela oração não era apenas por uma cidade, era para a Europa inteira, meus In irmãos. our missions work, Na nossa obra missionária, as we travel across the nations, quando você está viajando para as nações, Satan will be determined to stop the mission work. o inimigo está determinado, decidido a parar a obra But missionária. with the power of the Spirit, Mas pelo poder do Espírito by the Santo, authority of the Holy Spirit, pela autoridade do Espírito de Satan Deus, can never stop the work of o inimigo God. nunca poderá parar a obra de Deus. Gates shall be open. Esta igreja, I say gates shall be open. eu disse, para esta igreja For as this- portas serão abertas para For Moriá, this ministry, para este I ministério. prophesy over your Eu life profetizo sobre sua vida that gates will be que open. as portas serão You abertas. shall travel along the Você nation viajará para as nações with the power of the Holy com o Spirit, poder do Espírito Santo, with the authority of the Holy com Ghost. a autoridade de Deus. We pray in the name of Jesus. Nós oramos no nome de May Jesus. doors begin to open. Que o Senhor comece a abrir os May gates portões, begin to open for you que as portas comecem a se in abrir the name of Jesus. no nome de Jesus. And the Bible says E a Bíblia diz the door was open que a porta foi aberta and Paul started to plant. e o apóstolo Paulo começou a plantar. Paul planted the church in Philippi. A primeira igreja na Europa foi plantada pelo apóstolo Paulo depois que ele passou da Macedônia e foi para Filipos. Because Philippi was the great city. Porque Filipos era uma cidade linda, It grande, was a commercial city era uma cidade de comércio, where people from Middle East, Asia, and all over come there for business. onde pessoas de Oriente Médio, Ásia, de vários lugares iam para ter negócios. But the spirit of divination Mas aquele espírito maligno de was adivinhação, was in charge of Macedonia. aquele espírito maligno de adivinhação, ele estava encarregado para tomar conta de Macedônia. I pray in the name of Jesus Eu oro no nome de Jesus. that every gate Que toda porta that has been hinder you que está te impedindo shall be open que seja aberta. in the name of Jesus. No nome de Jesus. I pray for Brazil. Eu oro pelo Brasil. I pray for doors for Brazil. Eu oro pela nação I pray brasileira. for doors for Argentina. Eu oro pela porta da I Argentina. pray for the doors for Peru Eu oro pelas portas do Peru. and all the countries in South E America. portas de todos os países We da América do declare Sul. Nós declaramos The power of the Spirit que o poder do Espírito Santo to open gates que abra as portas for the gospel to be preached para que o evangelho seja pregado, for the nations of the world. para que as nações do mundo. So the Bible says Então a Bíblia diz, Paul planted the church in Philippi, Paulo plantou uma igreja em and Filipos. there was a woman called Lydia, E havia uma mulher chamada Lídia. and the Lydia received the gospel A Lídia, ela recebeu o evangelho. and sent Paul and Silas to their house, E ela acomodou Paulo e Silas na sua casa. and they served Paul and Silas. Serviu Paulo e Silas. But the Bible says Mas a Bíblia diz the people of the city, que o povo da cidade, they arrested Paul and Silas eles amarraram, como nós acabamos de ler, amarraram and Paulo e cast them Silas into prison. e os jogaram na prisão. But in the midnight, Mas à meia-noite, they began to praise God. Paulo e Silas começaram a They orar. began to praise God. Eles começaram a adorar o There Senhor. is power in praises. Meus irmãos, há poder em adoração, There is power in worship. há poder no louvor. And as they praise God Quando eles começaram a adorar o Senhor and sing songs, e começaram a cantar, the Bible says a Bíblia nos diz, there was an earthquake. houve um The power terremoto. of God O poder de Deus was released at the prison. foi liberado na prisão. And the chains in their hands and their legs E as correntes nas suas mãos e nos seus were pés, loosed. elas foram quebradas. Were loosed. Elas foram arrancadas. Hallelujah. And the prisoner, the one that was in charge, E aquele homem que era encarregado por aquela prisão, when the chains were broken, quando as correntes se soltaram, the doors were opened. as portas se abriram. The prison doors were opened As portas daquela prisão se by the balançavam Spirit of God, pelo Espírito de Deus, by the miracle of God.
pelo milagre de And Deus. it's our prayer today E esta é a nossa that oração hoje. every chain, Que toda corrente nesta every noite, door que toda porta, toda prisão shall nesta be noite, open. que seja quebrada e aberta no Shall nome be de Jesus. open. Que seja aberta no nome For de the Jesus gospel. para o Evangelho. the gospel shall be preached. Que o Evangelho seja pregado. Because the gospel Porque o Evangelho is the power of é o God poder de Deus unto salvation. para a salvação. The gospel O is Evangelho the power of é God o poder de Deus unto salvation. para a salvação. Gates shall be open for you. Que as portas sejam abertas para a sua And the vida. Bible says E a Bíblia diz the one who was in charge of the jail que aquele homem que era encarregado por aquela wanted to prisão, kill himself. ele queria se matar. But Paul says, Mas Paulo disse: do yourself no harm. não se machuque. We are here. Nós estamos aqui. And the Bible says, E a Bíblia diz the man went to Paul and fall down. que o homem chegou até o apóstolo Paulo e se And said, encurvou. what shall I do that I can be saved? E ele fez a seguinte pergunta: o que eu farei para que seja salvo? And he gave his life to Jesus. Ele estava entregando sua vida a Jesus. He and all the household, Não somente ele, mas toda a sua casa. they received the gospel. Eles receberam o Evangelho. And they were baptized. E eles foram batizados. Jesus Christ, Jesus Cristo, He is the gate. Ele é a porta. Jesus Christ, Jesus Cristo, He had the power Ele tem poder to break the gates para quebrar as so correntes, that people shall receive the gospel. para que as portas sejam abertas e Because o the Evangelho gospel- seja pregado. The gospel O Evangelho is the power of é God o poder de Deus unto salvation. para a salvação de todo que crê. Hallelujah. Aleluia! It is my prayer Esta é a minha oração. in the name of Jesus. E no nome de Jesus, Pastors, toda Pastors. maldição. church leaders, mission teams, A minha oração é que equipe de missões, os líderes missionários, God is going to use you mightily. God is going to use them o Senhor irá usar a vida de vocês through the power of the Spirit pelo poder do Espírito Santo to open gates para abrir as portas for the gospel. para o Evangelho. God is going to use you mightily O Senhor vai usar a sua vida to open grandiosamente gates. para abrir portas. Every gate of the devil Toda a porta do inimigo shall be opened será aberta by the power of the Holy pelo Spirit. poder do Espírito In Santo. the name of No Jesus, nome de Jesus, doors have started open. as portas já estão sendo Doors have abertas. started open As portas já estão in sendo the abertas realms of the Spirit. no reino espiritual. In the realm of the Spirit, No reino espiritual. the doors are open. As portas já estão abertas, So se balançando. the Bible says Então a Bíblia diz in Isaiah chapter 28 verse 6. Isaiah 28 verse 6. Vamos ler em Isaías 28, versículo 6. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Hallelujah. The Spirit of God, O Espírito de Deus, the Holy Spirit of God, o Santo Espírito de Deus, will empower you que está te chamando, for you to turn the battle into the gates. o Senhor está te levando até a porta para The você se Spirit assentar. of God, O Espírito de the Deus, Holy Spirit, o Santo Espírito, will empower you está te empoderando to turn the battle para você virar o jogo da into the batalha, gates of the enemy, para você vencer a batalha na porta do inimigo, so that doors will be open, para que as portas sejam abertas, so that doors of open. para que as portas sejam The abertas. Bible says in Psalm 27, A Bíblia nos diz em Salmo the word of 27, God says, lift up your head, O gates. está escrito em Salmo 27, versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz. 27 verse 10 to 27. Yeah, 24. Yeah, 24. Yeah, 24. Yeah. É o Salmo 24, meus irmãos. Mesmo que nós cantamos. E a gente não sabia disso. É o Salmo 24, versículo 7. Levantem as cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Hallelujah. Hallelujah. So, hallelujah. Hallelujah. Aleluia. So the psalmist says, salmista- lift up your head, all you O gates, salmista está dizendo: levantem suas cabeças, ó portas, because the King of glory porque o Rei da Glória is coming. está vindo. The King of glory O Rei da Glória is coming. está chegando. And who is the King of glory? Quem é o Rei da Glória? The Lord mighty in O battle. Senhor forte e poderoso na batalha. He is coming. Ele está vindo. Therefore, gates, Por isso, portas, every gate ó portas of the enemy, do inimigo, lift up your head. levantem suas cabeças, Open the gate. abram as portas, Because the King of glory is porque o coming. Rei da Glória está chegando. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, He is the King of glory. Ele é o Rei da Glória. Jesus. Jesus He is the King of glory. é o Rei da He's Glória. coming. Ele está chegando. He's coming to Ele está Brazil. chegando ao Brasil. He's coming to Argentina. Ele está chegando para a He's Argentina. going to Europe. Ele está indo para a He's Europa. going to Africa. Ele está indo para a He's going to África. America. Ele está chegando na The América. King of glory is O coming. Rei da Glória está The chegando. Lord. O Senhor, The Lord. o Senhor, Mighty in battle. poderoso na batalha. Powerful in battle. O Deus dos He is exércitos coming. está chegando. He is coming. Está vindo. Open your head. Levante suas cabeças, Open ó portas. gates. Levante suas cabeças. Jesus Jesus, will open your gates. Ele abrirá as portas da sua vida. Jesus Jesus, will open every gate Ele abrirá toda a porta in your life, da sua vida, in your family, na sua família, in your na church, sua igreja, in your city. na sua cidade. Jesus Jesus, shall open the gate Ele abrirá todas as for the portas glory of the Lord, para que a glória de Deus, for salvation, para a salvação, salvation, para a salvação. because Jesus Porque Jesus will open the gate. está abrindo as The portas. gates of the enemy As portas do inimigo shall be open serão in abertas the name of Jesus. no nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Can you be on your feet? Pode ficar em pé? Can you be on your feet this morning? Por favor, This fique em pé. evening. Fique em pé nesta noite. Hallelujah. Aleluia. We are going to pray. Nós vamos orar. I want to begin to pray. Nós vamos orar. Pray for your nation. Eu quero orar pelo Brasil. Pray for your city. Eu quero orar pela sua cidade. And ask Jesus E como o Senhor é Cristo, to open the gates. Ele abre as portas. Open the gates Peça para que Ele In abra your as portas church. na sua igreja. in the city, Peça que Ele abra as in the portas na sua nation you live cidade. in. Pray to God. Peça que Ele abra as Say, portas no Father. Brasil. Que você possa dizer: Pai, Father, Pai, Jesus, Jesus, open the gates. Senhor, abra estas portas. Open the gates. Abra as portas. The gates of prosperity. As portas da The prosperidade. gates of salvation. As portas da salvação. The gates of salvation. As portas da salvação. We give you praise. Nós te adoramos, We ó Pai. worship your name, Lord. Nós louvamos o teu nome.